Nesse momento, vamos inicializar o nosso módulo de soldagem. O processo de soldagem requer apenas paciência. Não existe nenhum procedimento ou nenhum padrão próprio para fazer soldagem. Claro que cada um e cada técnico, cada profissional desenvolve o seu processo, o seu procedimento da maneira que ele se identifica ou que se adapta com a condição, com o local ou com as próprias ferramentas de um modo geral. Tanto que determinados técnicos criam certos espaçadores, certas bobinas para guardar suas soldas, maneiras de aplicar as pastas, os líquidos, a maneira de limpar, enfim, cada um dá a sua característica. Mas, dentro da nossa proposta, vamos mostrar um dos procedimentos mais básicos, mais simples, com a utilização do ferro e, logo em seguida, mostraremos um pouco também com a estação de retrabalho. Bom, as ferramentas necessárias são as seguintes. Nós usaremos a nossa espátula de abertura com a finalidade de ajudarmos a separar as pernas dos componentes para ver se elas não estão obstruídas com a nossa soldagem. Temos a escova de limpeza, que é uma escova de dente dura, com a finalidade de remover os resíduos. Sugador de solda, tá? Pode ser qualquer sugador, desde que também na sua ponta coloquemos uma vulgarmente chamada de camisinha. Essa camisinha permite a durabilidade do nosso bico, aumentando a vida útil de nossas ferramentas. Temos também soldas de 1 milímetro, soldas de meio milímetro, todas elas são 40 por 60, ou seja, mais estanho do que chumbo. Usaremos também o fluxo ou pasta de solda. Eu posso ter esse fluxo pastoso, como uma pasta de solda, eu posso ter ele líquido, também fica a critério de cada técnico. Normalmente, o fluxo líquido ele é feito à base de breu, misturado com álcool isopropílico. Temos também a benzina para fazer a limpeza do fluxo, depois da soldagem. Eu posso usar a benzina, como eu posso usar o álcool isopropílico ou até o freon. Deixando bem claro que a benzina e o álcool isopropílico têm um custo mais barato para o nosso trabalho. Usaremos também o ferro de solda, que deve girar em torno mais ou menos de 40 ou 50 watts, nunca abaixo disso e nunca acima disso, pois quanto mais forte o ferro, mais eu posso danificar a estrutura de um modo geral. Quanto mais fraco o ferro, demora mais a minha soldagem. Procurando sempre ter a ponta mais fina possível, mas também não tão fina como uma agulha, mais ou menos nesse intermediário. Esse é um ferro da Icari, tá? Caso quem queira adquirir, no mercado encontramos ele. E esse ferro, para a nossa própria segurança, acoplado a um suporte, onde ele vem cedido junto com uma esponja vegetal que sempre tem que estar umedecida, pois a finalidade dela é manter a limpeza da ponta do ferro em condições de soldagem. Também teremos um aparelho para o nosso processo de soldagem, que é uma estação de retrabalho, uma estação que trabalha com ar quente. Essa estação tem a finalidade de ressoldar e remover componente SMDs. É claro que no processo de manutenção usaremos ela para fazer ressoldagem nas placas, não extração de SMD, que é um trabalho um quanto mais delicado do que o nosso processo de manutenção. Vamos tomar como exemplo uma placa de uma fonte de notebook. Vamos fazer algumas soldagens, mostrar para vocês algum procedimento de soldagem nessa placa. Como, por exemplo, que é muito comum, o próprio conector de entrada, que é o conector de tensão AC, vindo da tomada, costuma dar muitas soldas frias nesses pontos e costuma rachar essas soldas. Como faremos? De posse do ferro de solda, antes de usarmos para qualquer tipo de soldagem, devemos primeiro estanhar o ferro. O que é estanhar? É apenas derreter uma quantidade de solda necessária para que a ponta do ferro esteja umedecida com essa solda. Em alguns casos, a quantidade de solda que fica no ferro já é mais do que necessário para fazer pequenas soldagens. Não é o caso que usaremos agora. Então, uma vez o ferro estanhado, tá? Procure não ter muito excesso no ferro. O processo de soldagem requer apenas encostar a solda na ponta do ferro. Eu nunca encosto a solda na área que eu estou soldando, sempre primeiro na ponta do ferro. Eu deposito primeiro o ferro no local, derreto a solda que está presente e encosto a solda na ponta do ferro para que ele automaticamente o envolva.
se vocês podem prestar atenção, a solda nova misturou-se com a antiga. Qualquer processo de ressoldagem, eu devo soldar para depois de soldar. Agora, de posse de um sugador, eu vou derreter de novo e vou fazer a extração com o sugador, removendo assim a solda antiga que foi misturada com a nova. E agora eu posso refazer a solda nova. É apenas esquentar um pouco e automaticamente a solda envolve todo o pino. Não requer excesso de solda, apenas deixar que a própria solda faça o seu trabalho naturalmente. Como, por exemplo, vamos fazer no outro pino do conector. Nós primeiro encostando, derretendo primeiro a solda que está presente. Ela já derreteu, vamos derreter um pouquinho de solda nova, para que possa fazer a mistura. Agora, de posse sugador, retiramos o ferro e sugamos logo em seguida, tirando o máximo possível da solda. E agora, vamos refazer. Apenas encostando a solda na ponta do ferro, um pequeno toque, e automaticamente ela envolve em toda a estrutura, e assim eu posso tirar o ferro. Nunca fique com o ferro fazendo pequenos toques, porque eu tirar e colocar o ferro, eu estou esfriando e esquentando a solda. O ferro tem que ficar parado, sem nenhuma pressão e apenas um toque de solda na ponta do ferro, deixando que a própria natureza da solda envolva a área que eu estou soldando. Procure sempre trabalhar com segurança, com firmeza, com pouca movimentação. Preste atenção sempre aonde você está soldando. O processo de soldagem não é soldar por soldar, ou apenas encostar a solda na ponta do ferro. Tudo devemos fazer com atenção e prestando a visualização necessária para observarmos o que estamos fazendo, pois uma solda mal feita, uma situação que poderia ter sido evitada, poderá vir contra nós se porventura esse equipamento tiver que retornar. Destacando também, se porventura você, no caso desse nosso exemplo aqui, nós observarmos que a solda que estamos vendo com os nossos olhos não esteja ao nosso agrado, o brilho, a forma, se ela está um pouquinho rachada, se ela está um pouquinho, a qualidade está embaçada, se eu não gostei, então o que eu faço? Eu ressoldo. Faço o mesmo processo, esquento, sugo e refaço a solda. Porque essa instabilidade minha pode me dar a certeza que aquilo não está bom. Se eu não me agradou, então eu refaço. Assim eu evito a impossibilidade daquilo me dar um problema futuro. E desta maneira eu vou fazendo um serviço de boa qualidade. É muito comum nós encontrarmos nas placas lógicas de notebook mal contatos no soquete de memória. Isso é muito comum. Isso se dá porque as memórias encaixam na posição e elas sempre estão fazendo pressão para cima, criando muito maus contatos nos pinos dos cantos laterais dos soquetes, como nessa região e nessa região. Isso realmente é muito comum. Para esse processo, nós vamos usar a pasta de solda e o ferro de solda. Tudo tem que ser feito de maneira lenta e tranquila. A pasta de solda vai nos ajudar a segurança de evitarmos, diminuir a possibilidade de colocarmos curtos através da solda que estará no ferro de solda. E o ferro de solda, através de nós, executará o serviço. Todo o processo deve ser feito com calma. Nunca use um excesso de solda. A quantidade de pasta que usaremos é esta aqui. Uma quantidade bem pequena. E vamos distribuir sobre os pinos. O tipo de serviço não é na quantidade do produto químico que estão usando, e sim no processo de fazê-lo. Então, se há necessidade de fazermos em partes, faremos em partes, pois cada produto colocado, nós estaremos ao mesmo tempo inalando essa fumaça, essa composição química que foi passado por aqui. Então, quanto menos inalar qualquer produto químico, melhor. Agora requer, com a ponta do ferro já estanhado, encostar pino por pino, preste bem atenção que, à medida que eu vou soldando, a solda vai adquirindo um brilho diferente. Eu devo encostar o meu ferro pino por pino, lentamente,
pino por pino, e esperar alguns segundos para que o ferro derreta a solda com auxílio da pasta, fazendo assim a função da pasta, que é reativar a solda que está presente no ferro e no próprio circuito. À medida que estamos finalizando o nosso processo, já estamos chegando agora nos últimos pinos de todo o nosso processo, vamos visualizar lentamente. Podemos usar, caso quem tenha uma certa dificuldade de visão, pode visualizar através de uma lupa, para ver se realmente não houve nenhum curto entre alguns pinos. Feito isso, agora vamos pegar a benzina, umedecer a escova, tá? Não tenham pena de gastar o produto, pois não é a pouca quantidade que vai limpar, pode deixar escorrer o produto sobre a placa. E vamos escovar esta área com o objetivo de dissolver o fluxo que aqui foi colocado. Podemos fazer essa limpeza 2, 3 vezes, quanto realmente acharmos necessário, deixando sempre que o produto escorra, para que nada fique acumulativo nesta região, como realmente estivéssemos escovando os nossos próprios dentes. Cada produto dá uma característica diferente. Uns podem embaçar mais, outros podem embaçar menos. O critério do técnico. Uns gostam de usar mais o álcool isopropílico, outros gostam de usar mais a benzina. Aí o critério do técnico fica a forma que ele gostar mais de trabalhar. Uma vez limpo, assim nós podemos agora testar essa placa com a memória para ver se realmente tudo está de maneira adequada dentro do que queremos. Agora vamos mostrar um pouco da ressoldagem da placa lógica com a estação de retrabalho. A estação de retrabalho ela faz um pouco de barulho por causa da sua bomba de vácuo, que fica o tempo todo produzindo ar. Ela tem em sua ponta uma resistência que gera a temperatura. Na própria estação nós temos controle de temperatura. Posso controlar a temperatura, tá? Essa estação vai até no máximo a 400 watts e tenho o controle da velocidade do ar. O ideal para fazer o processo de ressoldagem da placa é sempre termos uma temperatura intermediária, ou seja, ficarmos entre mais ou menos uns 200 graus, tá? E com a velocidade do vento intermediária, ou seja, nem muito forte nem muito fraca. A finalidade que vamos mostrar para vocês é apenas para que possamos passar uma quantidade de ar quente sobre a placa lógica com a finalidade do ar quente reativar soldas que porventura venham sido rachadas. Essas soldas acontecem por falta de temperatura, por tombo, enfim, por vários casos isso pode acontecer. Mas quero destacar que o curso que nós nos propomos não é uma finalidade de remover componentes, porque há necessidade de um conhecimento de eletrônica e uma grande habilidade e um manuseio ao longo do tempo. Mas a finalidade a aplicação desse ar é com a finalidade de recuperar e reativar soldas que ficam ressecadas ao longo do tempo. Isso é muito comum em notebook, nas situações em que eu pego a máquina não inicializa, ou às vezes em casos em dá erro de memória, ou às vezes a máquina não liga. Mas na maioria dos casos, isso requer uma ressoldagem na máquina, quando realmente a máquina dá algum problema na inicialização ou algum erro no Windows que é proveniente da placa lógica. Todo o processo de passagem de ar quente que iremos mostrar para vocês não se deve tocar na placa, ou seja, fazer nenhum movimento brusco, pois qualquer movimento brusco eu posso deslocar os componentes dos seus lugares, porque as soldas que prendem eles à placa lógica ainda estão frescas. Então, de posse do braço, eu sempre tenho que manter a haste no sentido vertical, apontado para baixo, mantendo da placa lógica para a ponta uma distância mais ou menos de 5 centímetros. Agora, sempre prestem atenção, principalmente aos componentes pequenos, para ver se eles se movimentam com a aplicação do ar, pois às vezes a pressão do ar pode estar um pouco forte e os componentes se movimentarem. Caso isso aconteça, eu devo afastar um pouco, esperando que o componente esfrie, sem perder a direção, e volto de novo, movendo para outra posição.
O movimento nunca pode ser estático, eu nunca posso parar em um ponto, pois eu causarei a queima, a menos que eu tenha trilhas grossas. Mas se as trilhas são finas, eu nunca devo parar no ponto. Meus movimentos têm que ser lentos, mas constantes, mesmo que eu tenha que voltar para o mesmo local 2, 3 vezes, mas eu nunca posso parar num local só, pois isso pode me causar, às vezes, um componente sair voando e realmente me danificando e prejudicando o meu serviço. Os movimentos têm que ser lentos e pausados e não fixos. Como já foi dito, eu às vezes tenho que passar 2, 3 vezes no mesmo local. E assim eu vou ressoldando toda a placa lógica lentamente. Nunca procure ressoldar a placa de uma vez só. Faça partes por partes. Parte por parte. Faça uma parte, ligue o equipamento, teste se houve resultado, se não gerou algum outro mau contato. Tenta fazer outras áreas, mas sem movimentar a máquina. Eu, uma vez aplicado o ar, eu espero alguns segundos para ela ressecar, todo o processo de secagem, e logo após o processo de secagem, aí realmente eu posso movimentá-la. O processo de aquecimento e de secagem da solda leva um poucos segundos, mas após 2, 3 segundos eu já posso movimentá-la com segurança. Mas durante o processo em que eu estiver passando o ar quente, não faça nenhum movimento na placa lógica, pois qualquer movimento brusco, um componente pode soltar e infelizmente eu inutilizar essa placa. Esse processo, como vários outros que já vimos ao longo do curso, são delicados, devem ser feitos com calma, com paciência, sem nenhum incômodo, em ambiente tranquilo, sem nenhuma cobrança, telefone, enfim, várias situações que o mundo técnico já passa no seu dia a dia. Tudo feito de maneira tranquila e segura. Desta maneira, encerramos nosso módulo de soldagem. Mais informações encontram-se nas nossas apostilas e informações também sobre ferramentas e a composição dos nossos laboratórios, o que compõe o nosso laboratório, está tudo em nossas apostilas. Obrigado.